compreendida, mas também para ser praticada. É no teu nome que eu peço, em teu nome que eu agradeço. Podeis assentar, queridos? Hoje nós vamos falar sobre o perigo das escolhas erradas, ou melhor, as consequências das escolhas erradas. Eu, há alguns anos atrás, há uns 15 anos ou mais atrás, eu fiz um curso, e nesse curso falava que a gente faz em média 8.000 escolhas por dia. Hoje saiu, estava pesquisando um pouquinho, aí eu vi que em 2022 fizeram uma pesquisa, e na realidade nós fazemos em média 35.000 decisões por dia. Você fala assim, ô louco, você já foi chupar sorvete? Você já viu quantas opções tinha? Ontem eu parei um sorveteiro, e aí do que tem? Essa mania que a gente tem de perguntar para pegar o mesmo. É igual pizza, né? Você vê tudo, depois o que você faz? A de 4 queijos, a de frango, a portuguesa, é só as 3, né? Mas a realidade é que nós fazemos muitas escolhas. E tem uma frase, dá para pôr já? Não? Que toda escolha, ela traz uma consequência. Seja ela positiva ou negativa. Toda escolha vai trazer uma consequência. E o que a gente precisa? Diante de um universo onde a gente tem que fazer tantas escolhas, foi comprar uma blusa, escolheu, comprou, quando chegou em casa, ela está lá no guarda-roupa, não serviu? Você escolhe, aí chega, põe no guarda-roupa, olha lá, veste, ai, não gostei. Eu sei que ninguém faz isso aqui, né? Que aqui todo mundo fala, em vez de eu comprar uma roupa nova, eu vou dar na igreja. Não é, João? Não é assim? Então nós temos essa mania de escolhermos. Temos que tomar alguns cuidados. Primeiro, nunca, é a mesma coisa, o dono do Pacaembu não está aqui não, né? Do mercado. Não está, né? Nem a Patrícia. Então vamos lá. Gente, uma das maiores besteiras que a gente faz é o quê? Ir no mercado com fome. Vai no mercado com fome, você vê o que acontece. Você vai escolher um monte de coisa que você não escolheria se você tivesse barriga cheia. Por isso que fala que a melhor hora de você ir para o mercado é de barriga cheia. Logo depois do almoço, com sono, né? Com a barriga cheia. Vai no mercado, você vai ver quanto você economiza. Ah, pastor, mas não estou falando que é, mas a gente acaba comprando coisas pela emoção, pela fome. Toda escolha, ela vai trazer uma consequência, seja ela boa ou ruim. Por isso que você tem que estar até bem para tomar escolha. Escolhas precipitadas também vão gerar consequências. Esse texto que eu li para vocês, ele fala de Josué, quando Josué deu um intimato para o povo. Né, que a Bíblia naquela época não tinha essa expressão que tem hoje, senão estaria escrito. Na verdade, Josué estava de saco cheio, né? Aquilo que nós sabemos muito bem o que é hoje. Josué estava de saco cheio de falar para o povo, de ensinar o povo, de explicar para o povo. E não é uma questão do povo não saber. Quem aqui sabe que é importante honrar pai e mãe? Quem que sabe? Quantos que realmente honram? Quem aqui sabe que tem que dizimar e ofertar? Não levanta a mão para não vamos constranger ninguém. Quem aqui sabe que tem limite de velocidade e não pode passar, porque se passar toma multa. Aí quando a multa chega, fica bravo. Aí a gente fica bravo. A gente fica irado por uma coisa que a gente sabia. Quantas das vezes a gente não pagou para ver a rua sem saída? Eu acho que tem um jeito. Esses dias nós passando ali pela Valdemar G. Ferreira, estava lá interditado. Mas aí o pessoal já estava passando. Vamos pagar para ver também, né? Aí vai, suja todo o carro, teve que desviar, passar por cima do
sair da pista, passar por cima do barro. Mas a hora que viu a placa lá, o cavalete, tinha que ter dado o ré e voltado para trás. Agora, como que vai reclamar? Sujei o carro, mas está cheio de buraco. Mas, abençoado, era só não ter ido. Porque o grande problema é esse, que além de nós escolhermos errado, nós reclamamos das escolhas que nós mesmos fizemos. Pessoa vem falar: pastor, crente pode fumar? Eu falo: pode. Crente pode beber? Pode. Crente pode trair a esposa? Pode. Ué, você pode fazer o que você quiser. Ai, pastor, misericórdia. Não, você só tem que ser homem para sofrer as consequências. Se você trair a esposa, você sabe as consequências que você vai ter. Se ela for do Nordeste, você vai perder o pescoço, né? Se ela for do Ceará, você vai perder aquele negócio lá. Quer fazer a coisa errada, querido? Faça. Só que depois não reclame das consequências. Que nem comer, né? Pelo amor de Deus, gente, vai falar que não é gostoso comer. Ainda mais doce. Doce. Quem que não gosta de doce? Comentei para vocês esses dias atrás, quando eu fui no presídio lá, mas tinha um pudim lá que, pelo amor de Deus, era até pecado comer só um pedaço, de tão gostoso que estava. Mas tem consequência. Então nós temos que começar a fazer uma reflexão, porque, como eu falei, a igreja, infelizmente, ela moldou a cabeça de muitos, que é só orar que Deus vai fazer o resto. Deus fala, obediência, né? E o que você está fazendo para dar certo? Estou confiando em Deus, tá? Mas o que Deus fala que você tem que fazer quando confia nele? Amar o teu inimigo, praticar o bem, fazer mais do que pede. Se pedirem para você andar 1 milha, o que você faz? Anda 2. Se pedir a túnica, você dá também a capa. Se derem um tapa de um lado, você dá o outro. Pastor, mas não, gente, isso é confiar em Deus, é fazer o que ele ensinou, não falar assim: eu confio em Deus e cruzar o braço e não fazer mais nada. Eu confio que Deus vai suprir todas as minhas necessidades financeiras, mas nunca teve a atitude de ser dizimista, de ser ofertante, de ajudar o missionário, de investir na obra social, de dar um voto de fé, uma oferta de fé. Eu confio em Deus que eu nunca vou ficar doente, a tia Beth não vai me pegar, né? Porque a tia Beth, quando ela chega, meu Deus do céu, eu tenho dó de quem tem a tia Beth, porque, meu Deus, tem que abrir mão do doce, do açúcar, já pensou? Ô doencinha desgraçada, lá atrás nós não comia porque não tinha, agora que pode, que tem, não pode comer. Meu Deus, olha como que nós somos escravizados por esse mundo. Por isso que a Bíblia diz que o bom senso é fundamental, né? A Bíblia fala: não seja demasiadamente justo. Tudo você tem que saber ponderar, porque senão, querido, a gente vai sofrer muitas consequências. E Josué, ele chegou uma hora que ele falou: olha, gente, quer saber de uma coisa? Eu já cansei de falar. Eu vi quanto que Moisés desgastou, quanto que Moisés morreu. Moisés morreu de raiva de vocês, de tanto que vocês deram trabalho. Se hoje fosse nos dias de hoje, eu falo que Moisés morreu de depressão, de tanto que ele investiu, ensinou o povo e o povo fazia errado. E aí, quando falaram: Josué, agora você que vai ficar no lugar, Josué falou: eu não quero saber, eu não vou, porque eu sei que esse povo é terrível. Aí Deus falou: Josué, esforce-se, que eu te ajudo. Só que chegou uma hora que nem Josué estava aguentando mais. E não é porque não tinham aprendido, não é porque não tinham sido ensinado, as leis estavam lá, os mandamentos estavam lá, eles estavam sendo bem orientados. O problema é que eles não praticavam a orientação. E a igreja é a mesma coisa, querido. É a mesma coisa de você ir no médico. Você vai no médico muitas vezes para gastar dinheiro. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Nossa, faz tempo que eu não vejo irmã de saia. E irmã 2 vezes. Engraçado, né? Quando nós morávamos em casa, eu pedia água para ela, ela não levava, não. Vai pegar você, folgado. Agora traz, ó. Você vê como as coisas mudam, João? Senão eu dou banco, né? Mas
As escolhas, elas estão conosco todos os dias, todos os minutos. E uma das coisas que a gente tem que entender é que nós temos que nos responsabilizar pelas escolhas que fazemos. Não reclame daquilo que você permite. Nós somos o que comemos, nós somos as escolhas que decidimos. Tem gente que escolhe assistir essas desgraças de Big Brother. O que acrescenta na vida dessa pessoa? O que traz de útil? Só fica imaginando coisas que não convém, fica com a cabeça perturbada. Essas novelas que mostram que o marido está traindo a esposa, a mulher, o marido está um casamento maravilhoso, tudo tranquilo, de repente começa a ter pulga atrás da orelha. Eu vi na novela o marido traindo, falando que ia para academia. Porque hoje é assim, né? Falando que ia para academia. E ele não ia para academia. Ele ia malhar de outro jeito. Fazer a unha. Ah, lá! É verdade, não é só para os homens, né, versão? Antigamente fazer a unha era coisa de meia hora. Você sabe que eu estou com uma pulga atrás da orelha. Eu estou com a pulga atrás da orelha, porque esses dias aí teve uma pessoa aí que foi fazer unha, demorou 3, 4 horas fazer a unha, demora assim mesmo? Não vem ser comparsa não, hein? Tem as mulheres defendendo aí, ó. Eu faço a minha rapidinho, eu pego lá o trim, né? Nem cortado, o trim, né? Que nós fala, né, João? Nós é trim, só assim, pronto. Dá 5 minutos eu faço a unha. Agora, é verdade. Homem na academia, mulher fazendo unha. Oi? Ai, Jesus amado. Olha como a gente viaja nos nossos pensamentos, né? Se a gente não estiver bem firmado na rocha, que todo dia nós vamos ficar angustiado, preocupado, aflito, ansioso, com dúvida das coisas. Mas aqui Josué, ele ficou indignado, por quê? Porque não era uma questão mais de ensinar, não era uma questão mais de mostrar o caminho, é que o povo simplesmente não estava praticando. E é por isso que de todo aquele povo que saiu do Egito, só Josué e Calebe, daquela geração que entrou em Canaã, na terra prometida, o resto morreu tudo no deserto. Então nós temos que nos policiar para entender. É um sinal? Nós temos que nos policiar para entender que toda decisão, a frase daí, olha essa frase, eu achei essa frase bacana, eu já conhecia ela. Toda escolha implica em uma renúncia e em uma consequência. Toda escolha implica em uma renúncia e em uma consequência. Vai, todo mundo estende a mão para cá. Esse Gasparzinho que está aí vai sair. Sai, Espírito dos Unidos. Você tem uma escolha, me ouvir ou ouvir o chiado. O pessoal prefere o chiado, que a voz do chiado é melhor. Eu acho que essa caixa aqui
É. Agora passou para lá. Amém, irmãos? Tinha que cumprir os 10 mandamentos, a lei de Moisés. E aí ele não via resultado. Você já ficou 1h30 falando com seu filho e aí ele concordou tudo, aí ele você virou as costas, ele fez tudo aquilo que você falou para não fazer? 2 horas já, né, Cris? Você fala, a pessoa vira as costas, faz tudo aquilo que você falou para não fazer. O que quer dizer? Que não adianta mais falar. Tem que bater. Tem que bater. Na minha época, bater resolvia. Mas Deus, Ele nos ama. E a Bíblia diz que Deus, Ele castiga o filho que Ele ama. Para não ver o filho se perder, Ele castiga. Então tem hora, querido, que nós não estamos vendo o resultado. A culpa não é de Deus, é porque nós muitas das vezes não colocamos em prática aquilo que nós já aprendemos que temos que fazer. Vocês lembram a história de Abraão e de Ló? Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades extremamente pecaminosas. Segundo historiadores, elas tinham em média 120 mil habitantes em cada uma delas. Só que eram cidades extremamente pecaminosas, eles não tinham temor de Deus, faziam coisas absurdas, e Deus diz que o pecado dela subiu como um cheiro mau à narina de Deus. E ele falou: olha, não tem jeito, você olha, não tem que acabar, como ele fez no dilúvio, tem que acabar, está tão poluído, tem aquelas coisas que você vai consertar, que você tenta e não conserta, você fala: eu vou jogar fora, né? Vai lavar, queimou o feijão na panela lá, vai, daqui a pouco você joga a panela fora, porque você não aguenta mais ver aquela panela naquela situação. Então é a mesma coisa. Aí Deus falou: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão tem um diálogo com Deus e fala: Senhor, mas se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade? Uma cidade de 120 mil habitantes. Ele falou: não, Abraão, não destruirei a cidade por amor aos 50. Mas se tiver 20, o Senhor vai destruir a cidade? Não vou destruir por amor aos 20. Mas se tiver 10, o Senhor vai destruir a cidade? Não vou destruir por amor aos 10. Aí ele se atreveu e falou mais uma: mas se tiver 5, o Senhor vai destruir a cidade? Não destruirei por amor aos 5. Numa cidade de mais de 120 mil pessoas, não tinha 5. Não tinha 5 ali que temia Deus, que praticava justiça, que buscava fazer a coisa certa. Não tinha ninguém, gente. Ao ponto de Abraão interceder e Deus permitir, né, mandar os anjos tirar apenas Ló com a sua família que estava naquela cidade. E aí os anjos, vocês conhecem, né, a história, os anjos chegam lá para falar para Ló: ó, pega as suas filhas e vaza.
e a sua esposa, Ló tinha 2 filhas e a esposa, sai daqui. Nem os namorados das suas filhas leva. Vai embora. Porque essa cidade vai ser destruída. E não olhem para trás. Então nós conhecemos a história que a mulher de Ló olhou para trás para ver o fogo caindo do céu, fogo, enxofre, destruindo a cidade, e ela virou uma estátua de sal. Agora, quando Ló estava com Abraão, porque Ló é sobrinho de Abraão, e quando Abraão saiu da terra do seu pai lá do Terá, de Ur dos Caldeus, e foi para uma terra que ele não conhecia, que Deus mandou para ele, ele simplesmente prosperou. Ló prosperou muito com Abraão. Prosperou tanto que ele teve um rebanho também, ele tinha empregado, ele tinha criado, ele tinha servos, ele tinha tudo. Aí chegou o ponto que eles começaram a ter briga entre eles. Os servos de Abraão e os servos de Ló, eles começavam a brigar, porque eles estavam levando as ovelhas para um lugar, aí o outro também levava, não, aqui eu cheguei primeiro, não, aqui fui eu que cheguei primeiro, não, você vai para o outro lado. Aí chegou uma hora que Abraão falou, quer saber de uma coisa? Você cresceu muito, eu também cresci muito, e não está dando certo mais a gente andar junto. Vamos fazer o seguinte, escolhe o que você quer, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se eu for para a esquerda eu vou para a direita. E Abraão deu oportunidade de Ló escolher. Primeiro, o que Ló fez? Ele olhou para o lado de Sodoma e Gomorra. Ele viu as campinas, ele viu que tinham cidades, que tinham campinas, que era perto, ia ter toda a estrutura da cidade para servir. Para Abraão não escolher esse lugar, ele escolheu achando que aquilo era a melhor opção. E ele escolheu o lado de Sodoma e Gomorra. E Abraão falou, então tudo bem, você fica para o lado de Sodoma e Gomorra e eu vou para o outro lado. Ló tinha gado, Ló tinha ovelhas, Ló tinha empregados, Ló tinha servos, Ló tinha tudo. Só que o que aconteceu? Ele fez uma escolha errada. E tudo aquilo que ele conquistou, ele perdeu. Por quê? Porque quando foi destruído Sodoma e Gomorra, destruiu tudo que ele tinha também. Porque ele escolheu aquilo que almejou os olhos dele, aquilo que ele desejou com a carne, vamos dizer assim. E aí ele foi para o lado da facilidade, ele foi para o lado dos benefícios, ele foi para o lado daquilo que ia trazer resultados instantâneos para ele, vamos dizer assim. Só que perdeu tudo o que ele tinha por causa dessa escolha errada. Às vezes a gente se precipita numa escolha, a gente decide de uma maneira equivocada e aí depois não tem como voltar para trás, as consequências já veio. Eu vi o JJ entrevistando, e eu esqueci o nome do autor, ele escreveu O Poder do Óbvio, esse autor, e ele fala o seguinte, ó, tem 3 coisas que você não pode errar. Você tem que escolher e escolher certo. A mulher que você casa, e é verdade. Você tem que saber escolher a mulher e o marido. Porque se você escolher errado, meu filho, já era. Vai ter consequências. Por mais que separe, que não dê certo, que aconteça, mas vai ter consequências. São coisas que você tem que tomar muito cuidado, porque quando você escolhe um marido, uma esposa, você não está escolhendo uma pessoa isolada, ela tem família, tem cunhado, tem cunhada, tem sogra, tem sobrinho. Vai ter um monte de situações que vai agregar nessa situação. E aí depois você vai ver que o molho saiu mais caro que o peixe. Porque você tomou uma decisão precipitada, você tomou uma decisão sem ver todas as consequências. Eu vou casar, então eu vou ver, eu gosto de comida caseira. Aí que eu começo a namorar, a namorada fala, eu não cozinho. Mas ela é bonitinha. Tudo bem, você tem que escolher, você vai casar só pela boniteza ou você vai casar também pelo paladar?
Hoje é difícil ter as duas coisas. Até as meninas hoje, principalmente da academia, que vivem, não estou generalizando, mas a maioria delas, ai, minha unha não pode cheirar cebola. E eu não vou descascar alho para ficar com cheiro de alho. Meu perfume é tchum-tchum. Como que eu vou cheirar alho? Normal. É uma vantagem se o camarada achar que é bom? Beleza. Só que depois não reclame se ela não cozinhar. Vocês estão entendendo? Não é? Eu não estou aqui querendo dar uma lição de moral, de ética, falando que é certo. Eu estou falando que você tem que saber que depois que você escolheu, você não pode reclamar da escolha que você fez. Não é o problema de não cozinhar ou não cozinhar. Hoje as mulheres trabalham fora, muitas mulheres não cozinham mesmo, e não tem jeito, e não vai mudar. Mas se a pessoa gosta, toda escolha vai ter uma renúncia, e toda escolha vai gerar uma consequência. E não é problema nenhum você escolher, eu escolhi ter dinheiro. Beleza. Eu escolhi ser empresário, eu escolhi trabalhar em 2 empregos, ser bem-sucedido, dar a melhor educação para os meus filhos, a melhor escola, o melhor plano de saúde. Beleza, você vai ralar, vai se matar, você vai conseguir o dinheiro. Só que você vai estar sempre ausente. Você não vai conseguir muitas reuniões do seu filho na escola, você não vai conseguir levar ele para pescar, você não vai conseguir muitas das vezes viajar com a família toda, para as férias, às vezes você não vai conseguir tirar. Só que você escolheu trabalhar e ficar longe de casa, dando o melhor para os seus filhos. Só que você vai perder a presença deles, de estar presente. Quando você vê, já cresceram. Não adianta depois querer jogar bolinha de gude com o filho com 20 anos. Já foi. Não adianta mais querer brincar com a filhinha ali de coisinha quando ela já tiver com 15, 16 anos. Aí os canela fina já começa a chegar, né? Canela grossa, né, João? Canela fina é trabalhador, né? Canela grossa que não é, né? O João disse que se for canela grossa não é bom de trampo, não. Então, o que eu estou querendo que você entenda é que eu não estou querendo aqui dar um padrão da escolha correta, nesse sentido. De casa, de carro, de dinheiro, de mulher, do padrão da mulher, do padrão do homem, não é isso. Mas o que eu estou querendo que você entenda é que se você escolher, você tem que estar bem consciente para você não reclamar depois da escolha que você fez. Porque depois não adianta você reclamar de uma coisa e querer culpar a Deus por causa disso. Ai, Deus, tanto homem no mundo, o Senhor foi me dar justo esse. Deus falou, você que escolheu, eu não teria escolhido isso aí não. A escolha é sua, porque é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, é você que escolhe. Ou vem o correio elegante do céu e dá o nome, o CPF, a foto do cara que quer casar na igreja. Sabe aquele cara, olha, Deus falou que você é minha tampa. Aí ela falou, acho que ele falou só para você, para mim ele não falou não. Eu acho que Deus falou só para você, eu também converso com ele, para mim ele não falou não. Porque aí tem aqueles bem pentecostal, Leca, que fala até em línguas estranhas, né? Principalmente aquelas varoa, porque a igreja tinha muito disso, de varão e varoa. E aí a irmãzinha enroscada lá, não casa. Aí eu baixou o dom de língua nela. E ela começou a falar em língua. Já pôs a mão no varão. Se cantares, tu me ganha. Se cantares, tu me ganha. Se não me cantares, ripa lá para trás. Ripa lá para trás. E é assim. Quem está enroscado, e tem gente que já caiu nessas daí, viu? Ó, fui no monte, estou indo no monte para Deus mostrar a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Ô, gente, como que você escolhe um marido? Como você escolhe uma mulher? O que eu falei, é boniteza, é porque cozinha, é porque tem caráter, é porque trabalha, tem responsabilidade. Isso aí são características e claro que você que tem que decidir.
Ah, eu quero um homem presente, eu quero um homem que esteja sempre em casa, que eu gosto de ter o homem em casa. Ah, eu quero um que vem uma vez por mês em casa. Vai casar com um caminhoneiro. Hein, Lilian? A Lilian lá também, olha lá. Olha o Vlad lá. Gente, agora vamos também falar. E quem não quer casar? Antes só do que mal acompanhado. Porque, gente, eu vou falar. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu acho difícil, quase impossível alguém ter a sorte que a Cris teve. Ela está te ouvindo? Não adianta querer, se ela não estiver ouvindo. Na verdade, gente, a gente tem que... muitas das vezes, nós mesmos não sabemos o que queremos. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, fala assim, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir. E é por isso que qual que é o critério então, pastor? O que o senhor está falando? O senhor fala que a gente tem que escolher, mas aí o senhor fala com o Espírito Santo. Eu falo que a gente tem que estar bem com Deus, com o Espírito Santo. A gente tem que saber com quem a gente convive. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas influenciadas. E a gente pode ser influenciado por aqueles amigos tóxicos que a gente tem. Sabe, aquelas pessoas que não têm caráter, que não têm postura, e você, tanto o homem quanto a mulher, acaba sendo influenciada por esses amigos, por essas amigas. A menina vem lá, está no grupinho das amigas lá, e aí tem vou usar uns termos chulo aqui, tá, gente? Mas só para entender, umas 3 raparigas, e a menina, ela é mais comportadinha, mas as amigas dela são daquele jeito. E aí elas falam, lá tem algum Fernandinho aí? Não, né? Olha lá, o Fernando tá... Aí a menina, mas o Fernando é galinha, né? Ele toda hora tá com uma namorada nova. Mas ele é bonitinho, não liga não. Mas eu fiquei sabendo que o Fernando, ele dá uns tapas na ervinha. Mas isso é normal, não tem nada não. O importante é que ele é bonitinho. Mas eu tô sabendo que o Fernando não gosta de trabalhar também, não é de agarrar, não faz nada na escola, só cola, não desenvolve nada. Mas ele pratica esporte, ele é bonito. E aí a menina vai, e o Fernando, desculpa a expressão que eu vou usar, eita, voltou. Aí o Fernando vai, vou usar um termo chulo, tá gente? E passa a régua. E a menina acha que está abafando, porque o Fernando, ele é bem visto.
Entenda que nós temos opções. Anjo não tem direito de escolha. Você sabia disso? Anjo não escolhe. Oi, Pedro. Anjo não escolhe. Anjo só obedece. Homem criado por Deus tem o livre-arbítrio e o poder da escolha. E por mais que nós achemos que isso seja uma maravilha, e é, porque se não fosse assim Deus seria tirano, mas nós não sabemos escolher, essa é a realidade. Nós escolhemos mal, escolhemos errado, escolhemos influenciado por pessoas que não têm capacidade para nos ajudar, não buscamos conselho. Hoje diminuiu bastante, né? É raro, mas antigamente as pessoas vinham falar com o pastor ainda, falar: pastor, o que o senhor acha? E o pastor, e eu falava: vai adiantar? Posso falar a verdade? Eu lembro uma vez que eu orientei uma irmã a largar do marido. Ai, pastor, misericórdia, você é pastor. Não, mas eu falei: larga, pelo amor de Deus. Que um homem desse... Para começar, pasmem vocês. Eu vou falar porque é uma história, é algo que aconteceu há muitos anos, e eu sei que a maioria aqui não vai assimilar quem é a pessoa. Sabe o que é, pastor? O meu marido, ele não compra papel higiênico. Ele traz jornal do trabalho, recorta, tudo quadradinho e coloca no banheiro. O meu marido, pastor, ele não me dá dinheiro. Ele dá, o pão custa, vamos imaginar, um pãozinho hoje está R$1,90. Mas se o pão custar 97 centavos, ele deixa 97 centavos para mim comprar um pão. E ela foi falando, a minha vontade era esganar esse cara. Como pode ser tão miserável, tão mesquinho? Uma coisa é você não ter condições. Querido, não estou falando contra o jornal, que eu já usei jornal, tá? Não é uma coisa de outro, mas pelo amor de Deus, nos dias atuais, e o cara estava trabalhando, tinha condição, eu conheci o camarada. O que você está fazendo com uma coisa dessa? Sai fora. E chorando, e angustiando, e reclamando do camarada. E eu dei razão para ela. Sabe o que aconteceu? Eu ainda saí por mal, ela e ele saiu da igreja, porque onde já se viu um pastor dar um conselho desse para separar? Agora eu pergunto para você, você acha que eles deram certo? Você acha que foi questão de tempo? Só mudaram de igreja, mas o problema persistiu, só sofreu mais consequências e muito mais pela situação, e não houve mudança. Depois separou, mas é porque tem coisas que não mudam. Infelizmente, porque eu não mudo ninguém, eu só tenho o poder de influenciar a pessoa a ela tomar decisão, mas quem decide é ela. Nem Deus muda a gente. Não é Deus, ele não interfere nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Porque ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos orienta, ele nos instrui através da sua palavra, através do ensino, mas a decisão cabe a nós. Por isso que nós temos que estar bem com Deus, por isso que nós temos que estar em comunhão. Vocês lembram de Sansão? Sansão foi o único juiz que conseguiu fazer carreira solo para livrar o povo de Israel. Deus sempre levantava um rei, levantava um juiz, e ali ele tinha todo um exército, todo um aparato para ajudar ele a pelejar contra os exércitos inimigos. No caso de Sansão, não. Sansão sozinho ele livrou o povo de Israel dos filisteus. Sansão por 20 anos foi rei. Ele era juiz, mas era como se fosse um rei. Os filisteus tinham medo de Sansão. Sansão, numa vez, ele matou 1000 filisteus com um pedaço de osso, uma queixada de jumento.
Sansão tinha uma força desproporcional. Ele pegava o leão, ele rasgava o leão no meio, que nem você rasga papel. Era algo sobrenatural. E Deus, quando deu esse filho para os pais de Sansão, Deus falou: ele vai ser o juiz que vai libertar Israel das mãos dos filisteus, pela força. Pela força. Mas 20 anos depois, Sansão falou: quer saber de uma coisa? Está tudo muito bom. Ele estava obedecendo a palavra, ele estava seguindo o voto de Nazireu, que era não cortar o cabelo, não tomar vinho e não colocar a mão em nada morto. Mas agora ele faz uma escolha e ele brinca com o pecado. Um judeu daquela época, ele jamais podia se envolver com uma mulher que não fosse da mesma linhagem, da mesma descendência. Mas aí ele foi dar uma volta por Gate, que era a cidade dos filisteus. O que você acha? As mulheres olhavam aquele homem musculoso, forte, sabendo que era o homem mais forte da terra. Dalila, que era uma boneca linda, princesa de bonita, chegou perto dele, o seduziu. E eu estou bem resumindo aqui, tá, gente? E ele cedeu à tentação. Chega para os pais e fala: eu vou casar com Dalila. O pai fala: filho, você é nazireu, você não pode se envolver com outro povo. Eu sei, mas eu quero. É duro, né? Quando você sabe que não pode, você sabe que vai dar ruim, mas mesmo assim você fala: eu quero. Eu quero. E aí Sansão vai, se envolve com Dalila. E depois de Dalila persuadi-lo, ele acaba falando onde estava o poder dele, que era no cabelo. Os filisteus vêm, e eu estou resumindo aqui, tá? Porque Dalila, ele brincou com ele, né? Ele brincou com Dalila, que a força dele estava em corda nova. E, bom, na quarta vez ele cedeu à tentação e falou para Dalila onde estava a força dele, no cabelo. Ela cortou o cabelo dele. Os filisteus pagaram. E aí os filisteus chegam agora, pegam Sansão. Sansão vai reagir. O Espírito de Deus já tinha saído dele. Ele não tem mais aquela força desproporcional. Sansão é preso, tem os seus 2 olhos furados. Sansão agora vai para debaixo de um porão, um lugar escuro praticamente, moer trigo. Um homem que estava num lugar de honra, um homem que tinha tudo o que queria, um homem que tinha poder, que tinha autoridade, que tinha respeito, agora vira de chacota, vira escravo, apanha, sofre. Por quê? Porque Deus quis? Não, porque Ele escolheu. Ele escolheu, ele foi brincar com fogo. Vai ler o Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6 fala que é impossível você colocar fogo no peito e não se queimar. O livro de Provérbios fala que você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho, que eles pousem sobre a sua cabeça. Então nós temos que tomar algumas decisões, sabendo que o que nós estamos tomando, a decisão e a escolha que estamos fazendo, ela vai refletir, não é só para o momento presente. Muitas decisões vão refletir para o resto da nossa vida. Por que você tem que escolher bem o marido e a mulher que você casa? Porque você vai conviver com ele, você vai dormir. Gente, a mulher que esquartejou o marido e levou na mala. O marido que espanca a mulher todos os dias. Aí você vai falar assim para mim: mas a pessoa não sabia. Gente, desculpa, dá para ter um pouquinho mais de bom senso. Você nem casou, o cara já até é autoritário, já está mandando em você. Por que você vai casar? Você nem casou, a mulher já está falando que vai te capar, que vai te castrar. E aí você foge antes. Você está numa situação que você tem a opção de escolher. Diferente lá atrás, quando os pais escolhiam. Os filhos, né, eles não tinham opção de escolher. Eram os pais que escolhiam com quem eles iam casar. Hoje não, hoje a gente tem essa opção.
E os pais erravam muito menos que nós erramos hoje. Hoje as pessoas erram muito mais do que os pais, porque os pais escolhiam pelo caráter, pela família do noivo e da noiva. Hoje não, hoje a meninada, a rapaziada escolhe pelo quê? Pelo tamanho do brinco, do piercing, do alargamento, da cor do cabelo. Nada contra, não, é o que eu estou falando, não sou contra, mas para mim o meu critério era outro. Hoje eu fui numa secretaria, eu olhava assim na menina, eu não sabia, sinceridade, o que era, da onde que era, como era. Se tivesse que apostar ali, eu acho que eu perdia. Tá difícil. E as pessoas hoje, elas são muito vulneráveis, elas simplesmente, elas mudam, é igual o camaleão, né? O camaleão, ele tem a habilidade de mudar de cor, né? Se ele está numa árvore verde, ele fica verde. Se ele está na areia, ele fica na cor da areia, porque é um instinto de defesa contra o predador. E hoje as pessoas, infelizmente, é assim. Ai, eu te amo, ai, você é o amor da minha vida, nunca vou largar de você, você vai estar, ai, vou morrer do seu lado. 6 meses depois, desgraçada, que inferno, que demônio. Ai, como que eu fui casar com esse traste? Como que eu fui casar com essa jararaca? E aí vai. Pô, mas 6 meses atrás era tudo. Gente, é impressionante, né? Esse pessoal da TV, né? Os famosos, né? E o pior é que assim, as mídias fofoqueiras gostam disso. Meu Deus, todo dia tem uma fofoca nesse sentido. Casou, mas não durou. A Gretchen, não sei mais quantas vezes ela casou, né? A Sula Miranda, não. Ô, Valdir, 14 vezes. A Gretchen, 14 vezes. Tem umas coisas, queridos, que nós temos que pôr a mão na cabeça muitas das vezes e aprender com os outros. A Bíblia diz que o inteligente, ele aprende com os próprios erros. O burro nunca aprende. A Bíblia diz que vale mais uma repreensão no sábio do que 100 açoites no tolo. Porque tem gente que não adianta, você fala, você bate, você explica, ele quebra a cara, ele vai, você dá oportunidade, e aí ele de novo, não adianta. O tolo nunca aprende. O inteligente, ele aprende com os próprios erros, ele quebra a cara, ele aprende. Agora o sábio não, o sábio ele olha e aprende com o erro dos outros. E a gente, muitas das vezes, a gente está perdendo essa oportunidade. Eu não preciso sofrer o dano, é só eu olhar. Qual é o critério? Como que eu escolho uma pessoa? Qual é o critério para me escolher um emprego? Qual o critério para me comprar uma casa? Olhando para a Bíblia Sagrada, qual é o critério para me achar uma pessoa que realmente vai me fazer feliz? Gente, para mim só tem um, é caráter. Se você não gosta do cabelo azul, amarelo, é lógico que você vai escolher também o cabelo do jeito que você quer, a cor da pessoa, o jeito que você quer. Isso aí é uma opção sua. Mas o caráter, pelo amor de Deus, o caráter é tudo. Como que eu vou casar com um homem que mente? Mente descaradamente. Como que eu vou estar do lado de uma mulher que eu não sei quando ela está falando a verdade? Como que esse casamento vai ser feliz? Como que eu vou casar com... Eu sou calmo, eu sou quieto, eu sou compassivo, e aí eu vou casar com uma mulher que fala mais do que vitrola. Não tem bom senso de me deixar quieto um minuto. Se eu sou mulher e gosto de conversar, como que eu vou casar com um homem que não gosta de conversar? Vocês estão entendendo? Então a gente vai reclamando de coisas. É por isso que os nossos antepassados, nossos avós falavam o quê? Você escolheu, agora se vira. Não era assim?
É hoje que essa geração Nutella, né, que a gente fica assim, mas você escolheu, agora se vira. Então, pelo amor de Deus, tome cuidado quando você escolher, para não escolher errado, porque depois que você fizer uma escolha errada, você vai trazer essa escolha para o resto da sua vida. Esse autor que eu falei, que escreveu o livro Poder do Óbvio, ele fala o seguinte: por que você tem que casar bem? Porque se você escolher errado, tanto homem quanto mulher, você vai ter essa consequência para o resto da vida. Casa, emprego? Por que você tem que escolher o emprego? Porque se você escolher um emprego que você não gosta, você vai passar mais tempo no trabalho do que na sua casa, do que com a sua família. Então, pelo amor de Deus, todo dia você vai estar por um emprego. Gente, o que eu vejo de gente que trabalha comigo lá, mas eu falo, pede a conta. Mas é estabilidade. Pelo amor de Deus. Por causa de estabilidade, você está estragando a sua vida, você está ficando com depressão, você está ficando angustiado, você não tem ânimo para nada por causa da instabilidade. Vai vender picolé. Ontem o cara que eu comprei o picolé dele ontem lá, ele estava mais feliz que muita gente, vendendo o picolézinho dele, se bem que o coitadinho também começou a se abrir o coração. Eu estava lá na casa do garoto, fui ver um serviço lá com o padre, e aí estava... Até o pessoal chegar, estava vendo um sorveteiro lá, eu parei lá, o sorveteiro abriu lá, aí eu peguei o sorvete, o motorista que estava comigo pegou outro, e aí eu fui fazer uma pergunta ao sorveteiro: e aí, tudo bem?